A guerra de narrativa entre Rússia e Ucrânia talvez chegou no seu ponto nevrálgico, pelo menos desde o início do conflito. Bucha, que é uma região a 60 quilômetros de Kiev, está sendo usado como palco de uma disputa propagandista entre a Ucrânia, que quer condenar a Rússia, e o Putin como criminosos de guerra, e a Rússia que coloca a Ucrânia como manipuladora do mundo ocidental através de propagandas falsas que só visam manchar a reputação da Rússia. Quem será que está certo nessa guerra de narrativas? Além disso, a gente tem a Polônia, hoje, anunciando que pode sim servir como palco para a instalação de bases nucleares. Lembrando que a Polônia faz fronteira com o conflito entre Ucrânia e Rússia e está sendo agora uma grande aliada dos Estados Unidos, e vitórias importantes tanto na Sérvia como na Hungria demonstram que talvez não seja o mundo inteiro que esteja condenando as ações do Putin. Visit e Viktor Orbán, são duas lideranças que talvez não sejam tão favoráveis, mas certamente não são contrárias ao governo Putin na Europa Oriental. Se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se vocês quiserem também, muita gente, me siga no Instagram, tá? Que eu tô sempre tendo contato direto ali com vocês, @Prof. Ricardo Marcílio. E alguns aí me comentam, professor, eu quero saber um pouco mais sobre política, fala sobre plano de governo do Bolsonaro, plano de governo do Lula, plano de governo do Ciro Gomes, o Moro, será que vai participar, tal? Vocês querem que eu faça um pouco mais de vídeo sobre política? Claro, muito mais próximo da eleição, né? Tentando sempre manter a imparcialidade, embora não exista isso, mas mostrando quais são os planos para educação, transporte, saúde, enfim, de cada um dos candidatos. E além de tudo, falando sobre política, tem uma novidade bem interessante para vocês, que envolve a minha pessoa, e eu não posso falar ainda nesse momento. Acredito que alguns de vocês tenham pegado a diquinha, né, que eu tô falando, mas deixa nos comentários se vocês se ligaram, vai ser uma coisa assim, que eu sempre sonhei em fazer, né, sempre sonhei como fazer parte da minha vida, e que eu acho que vai ser bem interessante também para vocês. Não posso falar o que será, hein? Deixa aí nos comentários. Cara, vamos lá, conflito que está rolando na Rússia. A região de Bucha, como eu falei para vocês, faz parte como se fosse uma espécie de região metropolitana da Rússia, de Kiev, perdão. Está a 60 quilômetros. E recentemente o Zelensky ele começou a divulgar imagens de supostos crimes de guerra que tenham acontecido ali na região. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que foram pradas, pessoas, por exemplo, que foram radas, né? Tudo acontecendo ali e pessoas sendo depositadas em valas comuns. São imagens, assim, péssimas de pessoas mortas, colocadas em sacos, uma coisa, assim, tétrica e horrível de ver. É uma coisa, assim, que, de fato, galera, mexeu muito comigo, porque, imagina, Bucha seria como se fosse, Bucha, né, uma cidade grande, né? Uma cidade, por exemplo, como seria São Paulo, enfim, locais que a gente está acostumado a conviver. Imagina isso acontecendo, por exemplo, na sua cidade, tá? Então é uma questão bem impactante mesmo. Quando a gente se coloca na posição do outro, fica muito mais difícil você não desenvolver algum tipo de empatia. Imagina se acontecesse próximo da sua localização, tá bom? Envolvesse alguém dos seus amigos, da sua família. É uma coisa bem complicada de se imaginar. E isso está sendo utilizado pelo Zelensky para mostrar como que a Rússia é uma nação malvada e o Putin como um criminoso de guerra. Inclusive o Zelensky usou essas imagens para condenar tanto a Merkel quanto o Sarkozy. A Merkel, para quem não sabe, é a ex-chanceler alemã. E o Sarkozy também é a ex-liderança da França. Pessoal, mas os caras nem estão mais na presidência, né, nem estão mais na liderança. Por que eles estão sendo condenados? Porque aconteceu em Bucareste, ali na Romênia, em 2008, uma reunião em que os Estados Unidos apoiava a entrada da Ucrânia na OTAN. À época, tanto a Merkel na Alemanha quanto o Sarkozy na França, eles se mostraram contrários porque analisaram que não fazia parte da geopolítica da época uma posição tão forte da Ucrânia pró o mundo ocidental. Ou seja, a Ucrânia, que foi talvez um dos territórios mais importantes da antiga União Soviética, junto com a Rússia, claro, não poderia se aproximar tanto assim de uma aliança militar dos países ocidentais. Convenhamos que a Merkel está sendo muito criticada. Criticada por quê? Porque durante todo o período do seu governo, junto com o Putin na Rússia, os dois não que fossem grandes amigos, mas também sempre a Merkel era uma espécie de interlocutora. Ela que comunicava os anseios do Putin à União Europeia, os anseios do Putin à OTAN. Os dois sempre tentaram manter
um tipo de relação um pouco mais amistosa. E de fato conseguiram, né? A Merkel, por exemplo, ela criou gasodutos, fez o Nord Stream 2, aumentou a dependência do gás russo frente à União Europeia. Então, hoje, depois dessa consequência, depois de ver como que a Rússia controla as ações da União Europeia, principalmente com a questão energética, mas também econômica, com trigo, cevada, milho, por exemplo, fertilizantes, outros produtos, isso mostra como que a América ela pode ter falhado um pouco, entre aspas, aí, na sua missão. A América falou que não se arrepende de nenhum dos seus atos e que à época não fazia sentido realmente a Ucrânia entrar para a OTAN. Lembrando que isso é um pouco injusto por parte do Zelensky, por quê? Hoje, imaginar que a Ucrânia é uma grande rival da Rússia faz todo sentido. Pô, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. Claro que são grandes rivais. Só que isso nem sempre foi assim. Em 2013, 2014, quando a gente teve uma pressão do Putin para que a Ucrânia não entrasse para a União Europeia, começam manifestações, o Euromaidan, e dessa guerra civil a Rússia invade a Crimeia, pô, aí sim a gente pode falar que começam um racha na Ucrânia. Tem uma partezinha pequena da Ucrânia oriental, de maioria russa, que defende uma aproximação com a Rússia, Donbás, e o restante, claro, totalmente contrário aos anseios da Rússia. Mas nem sempre foi assim. Em 2008, não havia um consenso que a Ucrânia deveria entrar para a OTAN. Nem um consenso político, nem um anseio social. Não existia essa premissa. Então não era um consenso como existe hoje. Possivelmente hoje na Ucrânia, se fizesse algum tipo de votação, é claro que uma parte da população deveria sim votar a favor da entrada na OTAN para uma defesa frente aos russos, tá? Mas na época isso não era tão verdade assim. Só que da mesma maneira que a Ucrânia está divulgando essas imagens, inclusive, por exemplo, Frankfurt, na Alemanha, amanheceu com um consulado russo com imagens sendo mostradas ali de bucha, de todos os crimes de guerra. O Biden, por exemplo, falando que o Putin, novamente, é um criminoso de guerra. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, está falando que isso está sendo utilizado como uma guerra de narrativas para manchar ainda mais a imagem da Rússia e que nesse momento, por mais sanções, por ameaças que estão sendo feitas à Rússia, a Rússia sofre sim uma crise de possibilidade de não existência, ou seja, uma ameaça existencial. Lembrando que o Petkov, que é como se fosse o cara da comunicação da Rússia, falou que a Rússia não usaria armamentos nucleares, excetuando numa única situação, se a sua ameaça estivesse sob risco, se a sua existência estivesse sob risco, que coincide com as palavras do Sergei Lavrov. Será que isso quer dizer alguma coisa? Galera, de verdade, não sei. O Lavrov falou que vai fazer um pronunciamento oficial, uma coletiva, mostrando como que não tem nenhuma relação, a Rússia não foi responsável por aqueles ataques, e aqui está um parêntese só, porque amo o que faço, e porque também faz parte da minha profissão, eu sou um infiltrado, digamos assim, em grupos de Telegram, pró-Ucrânia e pró-Rússia. Quando eu recebo, por exemplo, imagens da Ucrânia, do grupo pró-Ucrânia, fica claro quanto que a Rússia, ela desrespeitou direitos humanos, tiveram casos ali, você vê aquelas imagens, por exemplo, circulando, são imagens péssimas, para qualquer um que tem um pouco de estômago. Só que quando você entra, por exemplo, em grupos pró-Rússia, você vê, por exemplo, algumas cenas que, segundo aqueles grupos, são montagem, que essa guerra está sendo utilizada, o Zelensky, ele está fazendo uma espécie de teatro para manipular a opinião pública. A Alemanha e França, por exemplo, já tiraram várias pessoas, representantes, por exemplo, da Rússia, dos seus territórios, expulsaram esses caras. Ou seja, é mais uma guerra de narrativa para incriminar os russos. O Sergei Lavrov, por exemplo, mostrou e falou que é muito estranho, por exemplo, a gente ter o prefeito de Bucha, que depois da saída da Rússia, lembrando que a Rússia saiu de maneira autônoma, segundo Lavrov, foi a Rússia que quis sair de lá, não os ucranianos que venceram o conflito. Eles estão saindo, o prefeito comemora a suposta rendição da Rússia e comemora um dia depois da saída, todo feliz ali. Aê, conseguimos expulsar. Não fala nada sobre supostos crimes de guerra, sobre Minas, sobre as valas comuns, por exemplo. E aí vem 4 dias depois o Zelensky com toda a mídia ocidental e começa a expor todos aqueles horrores. Ou seja, isso supostamente seria uma evidência que não teve um ataque russo ali. Professor, o que você acha que está certo? Eu confesso, galera, para vocês que eu não sei. Tá? Eu não sei, e não tem como a gente saber nessa guerra informacional. De toda maneira como está sendo construído, a gente tende a pensar que a Ucrânia é boazinha no esquema, né? Que o Putin é um grande malvadão, que está sendo atacado. Isso é uma construção de uma propaganda do Putin. A gente tem que lembrar que não existe bonzinho na geopolítica internacional. Não existem amizades, existem interesses.
Interesses que têm questões econômicas e de poder por trás muito fortes. Dos Estados Unidos, vendendo gás natural liquefeito para a União Europeia, porque está sancionando agora a Rússia. Da aliança Rússia e China, ameaçando de fato a própria existência do dólar. É importante que a gente mine um pouco aqueles países. Da mesma maneira, é interessante para a Rússia e para a China minar uma interferência maior dos Estados Unidos ou dos países ocidentais, onde o liberalismo político, o liberalismo econômico mais forte na Europa Oriental. Então os dois têm culpa no cartório, os dois, né? A gente não pode pensar de maneira tão maniqueísta assim. Geopolítica, felizmente, não é um jogo de bem contra o mal, tá? Todos têm os seus interesses, ok? Mas o Lavrov supostamente vai mostrar que a Rússia não tem de causa, de motivação para ter feito aquilo no território de Bucha, ok? A Polônia anunciou que, através do seu vice-primeiro-ministro, né, que vai aceitar o seu território armamento nuclear, lembrando que a Polônia é vizinha do conflito entre Ucrânia e Rússia, e que a Polônia é o país, excetuando a Ucrânia, claro, que mais está sofrendo com esse conflito, principalmente por conta dos refugiados. A Ucrânia já teve mais de 4,5 milhões de refugiados saindo do seu país, sendo que quase metade foi só para o território polonês. E claro, se a Rússia supostamente aumentar suas pretensões imperialistas, o primeiro país ali que vai ser a barreira é a Polônia. A Polônia está bem na área de fronteira. Então, para a Polônia seria interessante ter um armamento nuclear financiado pelos americanos para um sistema de defesa. A Rússia falou, muito possivelmente, que não vai aceitar esse tipo de armamento próximo das suas fronteiras. E que mais? Bielorrússia, também poderia ser usado para esses fins. Ou seja, uma nova corrida armamentista, né? Além disso, como eu disse para vocês, Sérvia e Hungria, Visic e Viktor Orbán venceram as suas eleições nesse final de semana. São dois governantes que não condenam as ações russas, são dois governantes que mantêm, sim, relações importantes com a Rússia do Putin. O Putin, inclusive, parabenizou as duas lideranças pelas suas respectivas vitórias. Ou seja, se a Europa estava dando como certa uma guerra informacional contra o Putin, com o malvado, etc., talvez seja necessário negociar com algumas lideranças mais autoritárias, mais dessa pauta conservadora ou reacionária, não que todo conservador seja reacionário, tá bom? Mas que faz parte de alguns países ali do leste europeu, porque alguns países estão obtendo vitórias bastante significativas. Por exemplo, as pesquisas indicavam que o Viktor Orbán ele teria uma vitória apertada, a vitória foi larguíssima, a vantagem ampla, sendo que toda a oposição se uniu num bloco só, e mesmo assim o Orbán ele tem uma vitória esmagadora frente à oposição. Talvez a Europa Oriental ainda esteja sob grande influência dos russos. O que você pensa, hein? Nessa guerra de narrativas, quem tem a razão? A Ucrânia ou a Rússia? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.